Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a Rádio da Família, 1150 kHz. Boa tarde, todo o pessoal da técnica, nosso amigo Boy. Boa tarde, queridos amigos lá da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Nós estamos aqui, em mais uma tarde abençoada por Deus, desse dia maravilhoso, que Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui, realizando mais um programa, Uma Razão para Viver. Esse programa é realizado pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para aqueles que não nos conhecem, não sabem onde fica, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles está localizada lá na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, lá no bairro de Vila Isabel, em Três Rios. Fica ali pertinho dos prédios do Residencial Vila Nova 1. Meu nome é Douglas, e esperamos todos lá, vocês, para uma visita em nossa casa. Nós temos reuniões públicas sempre às segundas e às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Sendo que nas quintas-feiras, normalmente nós abrimos a casa um pouco mais cedo, para aquelas pessoas que necessitam de um atendimento fraterno. Então você pode, se você precisar de um atendimento fraterno, uma conversa fraterna, você pode estar agendando com a gente, e sendo feito esse atendimento antes, da reunião, Douglas, mas como é que eu faço para agendar? Você pode entrar lá no nosso Facebook, facebook.com/cgtr, lá tem os nossos contatos, lá tem tudo direitinho. Você pode deixar mensagem por lá, você pode entrar em contato de várias formas conosco e agendar o seu atendimento. É uma conversa, E nessa conversa nós buscamos dentro do Evangelho de Jesus uma resposta, um consolo, alguma coisa que nós possamos tirar ali como aprendizado daquela situação. Nós costumamos abrir a casa um pouco mais cedo também, por causa da questão da música, Nós colocamos uma musiquinha, nós já vamos relaxando, que às vezes a gente chega, na correria do dia a dia, Então a gente já chega uns 15 minutos antes, 20 minutos antes, e aí a gente senta, relaxa, escuta uma musiquinha, fica tranquilo, Então, antes das 20 horas, todos já podem estar lá, para já ficarem ali mais relaxados para começar a reunião, tá bom? Além do nosso Facebook, que é, como eu falei, o facebook.com/cgtr, nós temos também lá a nossa rede social, o Instagram, que é instagram.com/cgtr, com S, tá, gente? Seja com S, que é de sociedade. Nós temos também lá o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/cgtr, e lá você vai ter vídeos das nossas palestras, ter várias informações sobre a casa. Então, de repente, tem uma palestra lá que você gostaria de assistir, Ela está lá gravada, você tem a comodidade de assistir aquela palestra da sua casa, Então, entrem lá, se inscrevam no nosso canal, curtam lá, deixem o like, tá bom? Nós temos na nossa casa também uma campanha do quilo, que ela é permanente, essa campanha. Essa campanha nós ganhamos alimentos, para serem servidos para aquelas famílias que são assistidas por nossa instituição. Então nós sempre pedimos, a todos que puderem doar o quilo de alimento, que possam fazer a doação para nós. Nós vamos ficar muito agradecidos com a sua doação. Douglas, mas eu só posso doar 1 quilo de feijão. Tá ótimo. Você já está fazendo a sua parte. Já está ajudando uma família, que infelizmente por algum motivo ela não tem como comprar esse quilo de feijão hoje. Então, você vai estar colocando a comida na mesa, de alguém, uma família com 1, 2, 3, 4, às vezes até 6 filhos,
que nós atendemos lá na instituição. Então, da mesma forma que você quer doar, né, nós queremos receber. Então você pode combinar com a gente da mesma forma, entra lá no Facebook, né, pode deixar informações lá, né, a gente busca esse alimento, a gente combina com você de pegar esse alimento em algum local aqui, né, no centro da cidade, ou até mesmo você fazendo uma visita lá na casa espírita, né, e levando o seu alimento. A gente combina, você pode ir no horário da reunião e levar o seu alimento, tá bom? Nós vamos lembrar também daquelas pessoas que têm em casa roupas em bom estado e que queiram doar, né? Para você que teve filho há pouco tempo, tem algumas peças novas lá, né, de bebê, né? Às vezes o bebê cresce muito rápido e não dá tempo para usar todas as pecinhas, né, que nós compramos para eles, os balãozinhos, aquelas roupinhas. Então, de repente, está novinha, você usou uma vez, duas, ou então você nem usou, né? Se quiser doar. Por que isso? Porque lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, nós fazemos pequenos enxovais, né, para bebê, e nós damos aquelas mães carentes que vêm, né, batendo na nossa porta. Muitas vezes tem aquela mãe que vai ter um bebê né, e não teve como comprar, né? E ela bate lá, a gente consegue, né, dar um kit para ela, né? Um kitzinho com as primeiras roupinhas, de repente uma banheira, de repente uma mamadeira, né? Tudo que a gente tiver lá disponível, a gente consegue, né, ajudar essa mãe. Mas nós só conseguimos ajudar se você ajudar, né? Então, se você puder ajudar, né? Peças de roupas. Então pode ser roupa de adulto, roupa de criança, roupa de casa, né? Roupas de recém-nascido, né? Toda doação é importante. Então você pode nos procurar na SEJA, deixar conosco a sua doação, ou então também, da mesma forma, deixa mensagem para nossa página no Facebook, né? Que nós vamos combinar com você de estar pegando esse material. Então, como sempre, nós gostamos de agradecer, né, a todos que nos ajudam de alguma forma, né, que nos dão apoio. Muito obrigado a todos vocês que doam, que trabalham, que fazem alguma coisa em prol, né, do próximo. Nós vamos deixar o nosso muito obrigado a todos vocês, né, e pedir a Deus que abençoe cada vez mais vocês, né? E como sempre, nós não poderíamos esquecer de felicitar, né, os nossos amigos, nossos queridos amigos, irmãos e irmãs que estão fazendo aniversário esse mês, né? E esse mês de setembro é o mês do nosso querido irmão Álvaro, né? Nosso querido tio Alcimar, nossa querida irmã Marlene e a nossa querida irmã Evelyn, né? E a todos vocês, né, ouvintes, amigos que estão aniversariando hoje, né, estão aniversariando essa semana, esse mês, né? Que Deus proteja todos vocês, que Deus ilumine as suas caminhadas, que vocês tenham paz, amor, amizade, muitos anos de vida, né? Ou seja, tudo de bom na vida de vocês é o que nós desejamos, né? Então, meus amigos, nós estamos aqui, né, mais esse dia para que haja uma reflexão nas nossas vidas, né? Para que haja uma renovação da nossa fé, né? Que nós possamos ter a sustentação necessária, né, para ultrapassar todos os obstáculos. Quem não tem obstáculo na sua vida, né? Todos nós temos. Mas nós temos que alcançar esses obstáculos, né? Ultrapassar eles e alcançarmos a felicidade, né? Nosso tema de hoje, já que nós estamos aqui no mês de setembro, né, não poderíamos deixar de falar, né, do Setembro Amarelo,
que é um mês de valorização da vida. Então valorize a sua vida, né? Nós estamos falando da felicidade, né? Falar, Douglas, mas eu gostaria muito de ser feliz, né? Todos nós queremos ser felizes, né? Todos nós galgamos a felicidade. Não tem ninguém que não quer ser feliz. De uma forma ou de outra, todos nós queremos ser felizes, né? Mas a felicidade, ela é um pouco relativa, né? Por que a felicidade é relativa? Porque a felicidade, ela é um estado, né? Ela é uma coisa nossa, né? Um estado da nossa consciência, um estado da nossa alma. E ela é diferente, a felicidade é diferente para cada um de nós, né? Para mim, a felicidade é uma coisa. Para você que está me escutando aí, de repente a felicidade para você é outra coisa totalmente diferente, né? De repente para você a felicidade é você, né, estar com a sua família, né, você brincar com a sua filha, o seu filho. E para outros, de repente, a felicidade é passear, né, estar num local bonito. Aí para outro, de repente, é estar cuidando, né, do seu cachorrinho, cuidando de outra coisa. Às vezes a felicidade de alguém é estar numa festa, né, uma grande festa, né? Douglas, mas todos esses momentos são momentos felizes, né? São momentos que qualquer um de nós acharia, né, um momento feliz. Sim, né? E esses momentos, eles são considerados momentos felizes para todos nós, né? Mas qual que é a diferença? A diferença é a intensidade, né? De repente a pessoa faz uma linda viagem, um local maravilhoso, mas ele sente aquela felicidade ali naquele momento e depois acabou, né? Foi uma coisa passageira, né? Momentânea, né? Foi uma felicidade totalmente momentânea, né? Passou, acabou, né? Não tem mais aquela coisa, né, que tinha, né? Aquela coisa mágica, né, que nós sentimos. E a felicidade, ela tem que ser mágica, né? A gente tem que cultivar ela dentro da gente. Porque todos os momentos da nossa vida, eles podem ser transformados em momentos felizes, né? Não precisa ser aquele momento especial para ser feliz. Por quê? Porque nós devemos celebrar a nossa vida a qualquer momento, né? Se você amanheceu o dia, se você abriu o olho, você já tem que agradecer a Deus por sua vida, né? Porque para que você abrisse os olhos hoje pela manhã, muita coisa foi feita, né? Muitas células estão trabalhando no seu corpo, né? Muitas reações químicas estão acontecendo, né? Deus proveu o oxigênio, Deus proveu o calor, né? Deus proveu tudo que está ao nosso redor. Se você se levanta, se você toma um café, seja ele, a gente fala café, né? Mas muitas vezes a pessoa não toma café, ela toma leite, ela toma suco, ela toma, né, outra coisa. Mas se você bebeu alguma coisa, né, a gente tem que agradecer a Deus por ter aquilo para beber, né? Por ter aquele café, por ter aquele leite, ter aquele suco, por ter até aquela água, né? A gente tem que agradecer a Deus porque nós temos alguma coisa, né? Então, se você enxerga, se você ouve, né? Se você consegue se locomover, ou até não, se você não consegue se locomover, né? Mas está vivo, o fato de estar vivo, né,
é um momento de agradecimento a Deus. Douglas, mas não tem como a gente deixar de se comparar, né? A gente vai se comparar, vai falar, né? Às vezes sim, né? Às vezes nós acabamos fazendo comparações, né? Um é gordo, o outro é magro, um é rico, o outro é pobre, um é alto, o outro é baixo, né? Mas independente disso tudo, só nós mesmos podemos definir, né, se nós vamos ficar tristes ou alegres, né? Eu tenho uma experiência na minha vida, né, que algumas vezes, né, eu estive no hospital do câncer, lá no Rio, Inca, e eu vi lá pessoas, muitas pessoas, que na minha cabeça era para elas estar muito tristes, né? Era para elas estarem amarguradas, né? Muitos deles passando por provações imensas do câncer, né? Tendo que amputar uma perna, amputar um braço, né? E na grande maioria das vezes você olhava ali aquelas pessoas felizes. Mas ele não tem um braço, né? Mas ele está feliz por estar vivo. Ele está feliz porque está junto com a família dele. Ele está feliz porque ele está ali, ele está enxergando, ele está falando, está convivendo, né? E ele está lá feliz, sorrindo, conversando, batendo papo, né? Em momento nenhum você vê aquela pessoa triste. Então a felicidade é um estado da nossa alma. Eu sei que nós hoje, nós vivemos uma vida corrida, né? Onde o homem trabalha, às vezes também a mulher acaba tendo que sair para trabalhar também, né? Muitos ainda estudam, faz faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Isso porque nós pensamos sempre em ter uma vida melhor, né? Uma vida material melhor. Mas estamos cuidando da nossa saúde mental, né? Nós estamos olhando para nós mesmos. Eu estou conhecendo o meu eu sei me conhecer, né? Eu sei o que eu estou passando. O Douglas, ele sabe o que ele está passando, o que ele precisa fazer, né? Temos que saber, né? Muitas vezes nós esquecemos de nós mesmos. Nós esquecemos de cultivar, né, no nosso coração, na nossa alma, o amor, a amizade, né, a caridade, o próprio amor a Deus, né? A oração. A oração tem um poder enorme na nossa vida, né? A oração tem um poder de mudar a nossa vida. A oração tem o poder de trazer para perto de nós bons espíritos que vão nos ajudar no nosso caminho, vão nos ajudar na nossa trajetória, que vão estar ali do nosso lado cuidando da gente. Douglas, mas se eu não orar, então isso não acontece? Acontece também. Mas se você orar, acontece de uma forma extraordinária, né?
porque aí você está atraindo isso para você, né? Você atrai. Faço minha oração, elevo meu pensamento. Aqueles irmãos que estão ali, né? Os bons espíritos, eles veem, né? Eles escutam esses pedidos nossos. Eles veem o nosso sentimento, né? E aí eles vêm ao nosso encontro, né? Opa, o Douglas está fazendo oração, ele está fazendo um pedido. Vamos ali ver o que ele está precisando. Vamos lá. Opa, ele está pedindo alguma coisa, vamos ajudar ele, né? Ele está orando, ele está pedindo. Agora, se eu não oro, se eu cruzo meu braço, né? Se eu não peço, se eu só reclamo, se eu só, né, blasfemo, se eu acho que ninguém pode me ajudar, aí eu vou ficando sozinho, né? Aí eu não vou ter aquela ajuda que eu poderia ter, né? É igual você estar ali levantando alguma coisa pesada, né? Você está ali puxando uma mala pesada, né? E tem várias pessoas ao seu redor. De repente as pessoas não vêm te ajudar de forma, né, direta, né? Elas ficam ali olhando para ver se você vai pedir ajuda, né? Aí se você não falar nada, pessoal, ele não quer ajuda, ele quer fazer sozinho, né? Agora se você, meu irmão, me dá uma ajuda aqui, me dá uma mala aqui tá pesada, dá uma ajuda aqui para mim pegar, para mim virar, para mim levar para lá. A pessoa vai vir e vai te ajudar, vai ajudar você a pegar a mala, né? Então é assim, porque os espíritos, eles não querem atrapalhar o nosso livre-arbítrio. Nós temos nosso livre-arbítrio, né? De querer fazer ou não as coisas. Se não fosse assim, nós seríamos marionetes, né? Se a nossa vida fosse toda já escrita de uma forma, né? Assim, não, tudo que vai acontecer já está escrito. Nós seríamos marionetes, né? Nós não teríamos evolução, né? Porque seria simplesmente cumprir, né? Então, como nós temos o livre-arbítrio de escolher, de fazer, nós temos essa característica, né, de mudar, né, o nosso destino, né, a nossa vida. Então, nós temos que pedir ajuda. E uma das ajudas mais eficazes é a oração, é a prece, é pedir a Deus, é pedir aos bons espíritos, né, que nos ajudem, que nos amparem, né? Então nós não podemos deixar, né, de observar, né, o amor a Deus. Nós não podemos deixar de a regra do bem proceder, né, de saber o certo ou o errado, né? Nós temos que ter na nossa mente que nem sempre nós vamos ganhar, né? E isso hoje em dia é o que está tendo muito problema, né? As pessoas não sabem perder. Mas nós temos que estar preparados para perder nessa vida, né? Nós não vamos sempre ganhar, né? Mas muitas vezes as pessoas não estão preparadas para perder. Quando ela perde, a gente acaba se revoltando. Quando nós não conseguimos alcançar aquilo que nós queríamos, a gente se revolta. Quem nunca teve um problema, né? Problema com dinheiro, problema com trabalho, problema com um amigo, problemas familiares, né? Com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã, com a avó, com o vô, com o tio, com o primo. Quem nunca teve um problema familiar?
E diga-se de passagem, né? Que é na família, nossa família, né? Dentro do nosso núcleo familiar, é que estão ali as pessoas que a gente tem que estar junto com eles, né? Muitas vezes nós devemos mais àqueles que estão dentro do nosso núcleo familiar. É aqueles que a gente tem que aprender a amar, né? É aqueles que talvez, quem sabe, nós fizemos algum mal para eles, né, numa reencarnação passada. Quem sabe, né? Então, se a gente não sabe, se a gente não lembra, é melhor a gente amar para garantir, né? Vamos amar, vamos fazer o bem, não só para os nossos familiares, não, para todos que estão ao nosso redor, né? Os nossos vizinhos, né? Nosso trabalho, com nossos amigos, vamos fazer o melhor que a gente consegue, vamos, né, ajudar, amar, fazer o bem, né? Quem nunca teve uma desilusão amorosa, né, na vida? Quem nunca teve problema na escola? Quem nunca teve problema no estudo, né? Todos nós, né, temos, né, ou já tivemos algum problema desse em nossa vida. Mas qual que é a diferença de cada um a passar por essas dificuldades, por isso tudo, né? É a forma de agir. É o peso que aquilo tem para você. E quando a gente fala em peso, a gente lembra, né, que Jesus falou do fardo, né, do jugo, né? Ele falou para a gente trocar com ele, né? Que o fardo dele, o fardo é leve, né? E o jugo é suave. Jesus falou isso conosco, né? Será que ele estava falando disso, né? Que nós colocamos o peso em coisas na nossa vida que às vezes não tem sentido, ou então não era para ter aquele peso todo, né? O que Jesus nos ensinou? O que o Evangelho ensina para a gente sobre como viver? Será que o Evangelho ele tem resposta para isso tudo aqui que nós estamos falando? Será que tem lá? Tem resposta para tudo, todas essas questões aqui que nós levantamos. O Evangelho ele tem resposta. Basta que nós, né, estudemos lá o Evangelho, que nós vamos entender as respostas para cada um desses problemas aqui que nós citamos. E a mágica do Evangelho é a seguinte: você entende aquilo que você tem que entender, né? Você entende aquilo que vai te fazer bem. Você entende aquilo que você precisa, né? Que vai te ajudar. Então, que nunca teve, né, um exemplo, uma desilusão amorosa, né? Será? Quem nunca teve, né? Mas por que nós temos uma desilusão amorosa na nossa vida? Porque nós colocamos a nossa felicidade na outra pessoa, né? Eu vou ser feliz se eu estiver com a pessoa tal. Eu vou ser feliz se eu namorar a pessoa tal. Eu vou ser feliz se eu casar com a pessoa tal. Eu vou ser feliz se eu estar com a pessoa tal. Douglas, eu posso fazer isso? Pode. Mas é bom você colocar a sua felicidade em outra pessoa? Não é bom, né? Você tem que ser feliz por você mesmo,
Você que tem que escolher ser feliz, independente de qualquer coisa. Aquela outra pessoa pode completar a sua felicidade? Sim, com certeza, né? Aquele namorado, aquela namorada, aquela esposa, aquele esposo, ele pode completar a sua felicidade, com certeza. Mas você não pode apostar todas as suas fichas, né? Colocar a sua vida naquela pessoa. Não. Né? Você tem que ser você. Ser feliz por você. Né? Por quê? A outra pessoa tem pensamentos totalmente diferentes de você. Né? Caráter, né? As escolhas que ela faz na vida dela são diferentes. Né? Muitas vezes as pessoas, né, nos falam, mas é muito difícil a questão amorosa, porque é difícil encontrar uma pessoa bacana, uma pessoa legal, né, para estar junto, para, né. Muitas vezes nós temos que pensar nisso. Né? O que nós estamos fazendo para conhecer essa pessoa que nós queremos conhecer? Né? O que nós estamos fazendo? Aonde nós estamos indo atrás dessa pessoa? Né? Nós queremos conhecer uma pessoa bacana para namorar, para casar, para estar junto, né? Para dividir, para formar uma família. Né? Onde nós estamos procurando essa pessoa? Isso é uma pergunta interessante, né? Porque muitas vezes nós estamos procurando essa pessoa no lugar errado. Né? E o que eu estou fazendo para conhecer uma pessoa assim? Que muitas vezes até as roupas que eu uso, né, me atrapalha conhecer uma pessoa assim. Sim, às vezes até a roupa que eu uso. Né? Porque de repente a pessoa do jeito que eu quero, ela não gosta daquele tipo de roupa. Né? Ela não gosta de pessoas que se vestem assim. Simples, é assim. Né? Muitas vezes nós estamos preocupados muito com o exterior, né? Com, tem que estar bonito, tem que estar bonito, tem que estar assim, tem que estar assado. Né? Mas o exterior é uma casca, né? E o que tem lá dentro no coração? Né? Então muitas vezes a gente tem que deixar aparecer aquilo que está no coração para o outro ver, não a casca. Né? Douglas, eu gostaria de conhecer uma pessoa bacana para formar uma família com ele, tá? Mas o que você está mostrando do seu coração? O que você está mostrando desse sentimento para essa pessoa, né? O que ela está mostrando para você? Né? Você está preocupado só com a casca, né? Só com a parte bonita, só com a parte, né? Então, nós somos os seres inteligentes, né? Nós temos a inteligência, nós devemos colocar a nossa inteligência para funcionar. Vamos pensar nisso. Né? O que eu estou fazendo para as coisas que eu quero na minha vida acontecerem? O que eu estou fazendo? Estou esperando cair do céu, ou estou de braço cruzado, ou estou trabalhando, estou, né, me ajudando a conquistar aquilo que eu quero. Né? Um outro exemplo, né, é no trabalho, né? Às vezes as pessoas falam assim, Douglas, mas eu não tenho o trabalho que eu quero. Né? Aí a gente pergunta assim, o que você está fazendo para conquistar o trabalho que você quer? Né? Você está mandando um currículo, né, para a empresa que tem essa vaga? Né? Você fez algum curso, né, nessa área, nessa profissão que você quer seguir? Né? O seu currículo que você fez, ele está apresentável, né? Está tendo informações ali que, né, estão mostrando quem você é, né? Um exemplo, um currículo preenchido à mão, né?
ali de qualquer forma, preenchido à mão, marcado, amassado, né? Isso mostra uma questão aí meio de você não tem, né, cuidado com as coisas, né? Você não tem um capricho, né? Você entrega um currículo todo amassado, né? A pessoa fala, não quero essa pessoa para trabalhar comigo não, tá vendo? Um negócio todo amassado. Se eu der um documento na mão dessa pessoa, ela vai amassar o documento todo, né? Se eu entregar aqui um documento para ela ir lá entregar lá no outro lugar lá, esse documento vai chegar todo amassado, se o currículo dela está todo amassado, né? Muitas vezes perdão, muitas vezes nós falamos sobre a questão das redes sociais, né? Do WhatsApp e tudo, né? Você coloca o seu número, né, do seu celular lá no seu currículo para a pessoa poder entrar em contato com você, né? Qual o nome que está no seu WhatsApp, né? Quando a pessoa digita lá o seu número que vai entrar em contato com você, qual o nome que aparece lá, né? Qual a foto que está lá no seu WhatsApp, né? Douglas, mas isso é uma coisa pessoal, isso é uma coisa minha, eu que gosto, eu que faço, né? Mas será que aquela outra pessoa que está ali do outro lado recebendo o seu currículo, né, e entra em contato com você, será que ela gostaria de ver, né, um nome, às vezes até pejorativo, uma foto indecente no seu WhatsApp, né? Será que ela gostaria de ver isso, né? O recrutador lá da empresa, o pessoal da RH gostaria de ver uma foto sua na praia, né, com uma garrafa de bebida na mão? Será? Douglas, mas isso tem nada a ver, né? Pode não ter para você, mas para aquela pessoa que está ali, né, que vai fazer o recrutamento, isso é um problema. Então tá vendo como é que nós mesmos nos sabotamos? Nós nos sabotamos o tempo todo, né? E depois, muitas vezes, a gente quer colocar a culpa no outro, né? A gente quer colocar a culpa na vida, a gente quer colocar a culpa nas coisas, né? Mas nós temos que começar o quê? Nós temos que começar a nos entender, né? Nós temos que começar a olhar para nós mesmos. Deixa o outro para lá, por enquanto, né? Eu tenho que me entender. Eu tenho que saber o que eu preciso fazer para ser feliz. O que eu tenho que mudar na minha vida, né? Se não está dando certo do jeito que eu estou indo, eu tenho que fazer mudanças, né, para melhor, né, para eu poder alcançar aquilo. Aí nós voltamos lá atrás, onde eu posso buscar informações sobre como mudar a minha vida para melhor. O Evangelho de Jesus. Pega lá no Evangelho, né? Leia o Evangelho. Douglas, mas só isso não basta, né? Eu já li o Evangelho, eu não consigo, né? Então o que eu posso fazer a mais, né? O que eu posso fazer a mais, né? Vá numa religião, vá numa igreja, vá numa casa espírita, né? Douglas, mas o meu problema é mais sério, mais grave, né? Vá num psicólogo, não tem problema nenhum. Marque uma consulta com um psicólogo. Douglas, mas o meu problema é mais grave ainda, né? Procure o CAPS, vá ao CAPS, né? Nós temos que procurar ajuda. Procure uma pessoa que você gosta muito, que ela te dá bons conselhos. Procure lá o pastor, conversa com o pastor, né? Ou então aquela vozinha, né, que
que está lá, que já viveu uma vida inteira, que tem bons conselhos, né? Vai lá nela, conversa com ela, fala: vó, tô passando por dificuldade, a senhora consegue me ajudar? O que a senhora faria? Né? Qual o conselho que a senhora me dá? Né? Mas não é qualquer avó, não é qualquer pessoa, tá, gente? Tem que ser aquela pessoa que você sabe que ela tem uma, né, uma boa índole, ela sabe viver, né? Ter amor no coração, né? Para que ela não te dê maus conselhos ruins, né? Douglas, mas eu realmente já tentei de tudo e infelizmente, né, eu cheguei a um ponto que eu não consigo mais, né? Você ainda tem como ser ajudado, né? Nós temos o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que a qualquer momento você pode ligar para lá, né, no número 188, conversar, né, com atendentes, conversar com pessoas, né? E esse atendimento ele pode ser feito qualquer hora, né, do dia, 24 horas por dia, 365 dias por ano. O CVV está disponível, né, para atender qualquer pessoa. É só ligar, número 188, né? Por quê? Porque nós temos que valorizar a nossa vida. Nós temos que fazer o melhor para nós. E nós, né, na doutrina espírita, nós sabemos que tem mais uma coisa nisso tudo, né? Nós sabemos que nós, a partir do momento que esse corpo físico, né, ele deixa de funcionar, ele deixa de existir, né? Ou seja, quando nós morremos, né, o espírito ele não morre. O espírito continua vivo. O espírito é eterno, né? Então, quando o seu corpo físico morrer, você vai continuar vivo, né? Acontece com todos nós. Não há diferença, né? E quando nós buscamos uma saída, né, não correta, vamos dizer assim, né, pela morte, né, quando nós procuramos o suicídio, nós descobrimos que ao morrermos nós continuamos vivos e continuamos passando por tudo aquilo que nós estamos passando enquanto nós estamos vivos, ou quem dirá até piores do que é quando estamos vivos. Os sentimentos, né, as confusões, né, o que está conturbado vai ficar mais conturbado ainda, né? Então é melhor nós estarmos vivos, porque se nós, né, escaparmos, muito provavelmente todo aquele tempo que nós deveríamos estar vivos, né, e quando nós reencarnamos, nós trazemos uma quantidade de energia para a nossa vida, né? Então nós trazemos energia lá para que nós continuemos aqui na Terra durante 50, 60, 70 anos, né? Nós não conhecemos esses números, né, agora, mas lá quando a gente reencarna, a gente tem essa noção, a gente tem essa, né, essa predisposição a viver X anos, né? E quando nós interrompemos a nossa vida antes, nós ainda estamos com aquela energia. Enquanto aquela energia não dissipa, na grande maioria das vezes nós não temos paz. Nós ficamos presos em nós mesmos.
nós ficamos presos no nosso egoísmo, né? Porque nós somos egoístas, né? Nós não dividimos com ninguém. Então, meus irmãos, eu acho que viver é melhor, né? Estar aqui vivo é muito melhor. Abraçar as pessoas que estão ao nosso redor é muito melhor. Ah, Douglas, mas eu não tenho o que fazer, né? Eu sou uma pessoa muito parada. Procure alguém para você ajudar. Você não consegue ajudar ninguém, né? Ajude uma criança, ajude um idoso, né? Existe um trabalho lindo que quando eu estive lá no INCA também, né, que eu vi acontecer lá no INCA tem vários voluntários, né, de vários locais que vão para lá para poder ajudar as pessoas, né? Às vezes a pessoa está lá, né, de cadeira de rodas e vai subir para o andar, tem que se locomover, tem que chegar no ponto de ônibus, tem que chegar. A pessoa leva, a pessoa vai lá, você precisa de ajuda, meu irmão? Eu posso te levar para onde você quer ir. E a pessoa pega na cadeira de roda e leva a pessoa para onde ela precisa ir. Ah, Douglas, mas isso é uma bobeira, uma besteira, sim, mas ela está ali, está ajudando. Está conversando, está se sentindo feliz, está ajudando, está fazendo alguma coisa para o próximo, né? E aquela pessoa que está recebendo ajuda também está feliz, também está alegre, né? De ver que alguém olha por ela, alguém, né, ajuda, né, que tem pessoas boas ainda nesse mundo, né? Olha só a corrente de energias boas que você acaba, né, criando ao seu redor, né? Ah, Douglas, mas aqui em Três Rios não tem isso, não tem hospital, não temos hospital, temos creche, né? Temos asilo, né? Faça uma visita lá no asilo, né? Ajude lá no asilo, vai lá um dia, ó, uma vez por semana, né? Vai lá, conta história lá para os velhinhos, faça a diferença, não só para a vida deles, mas também para a sua vida, né? Então tem várias tarefas que nós podemos fazer, né? Ajude um vizinho, ajude um amigo, né? Crie uma horta na sua casa, faz lá uma hortinha lá num espacinho que você tem lá, cria lá uma hortinha, cuida da sua hortinha, né? Tem um animalzinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho, né? Cuida dele. Nós temos que ir preenchendo a nossa vida, né, com coisas que nos distraem, que nos façam bem, né? Então, meus amigos, estamos quase chegando no final do nosso programa, né? Falamos demais hoje, né? Mas é um tema que realmente a gente tem que falar. E como nós estamos falando do Setembro Amarelo, né, nós temos que falar também de o que é o Setembro Amarelo, né, como começou o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, ele começou, né, nos Estados Unidos, quando um jovem, né, o Mike Amy, ele tinha 17 anos na época, né, infelizmente ele cometeu suicídio, né, lá em 1994. E o Mike era um rapaz fantástico, muito habilidoso, né, tinha muitos amigos, né, e ele tinha um Mustang, anos 68, e ele reformou esse Mustang e pintou ele de amarelo. Ele gostava muito desse carro, né? E por conta disso, né, esse Mustang ficou conhecido como Mustang Mike, né? Mas o que aconteceu com o Mike? Ninguém percebeu, né, que ele tinha problemas, né? Tinha sérios problemas psicológicos, né? Ninguém percebeu, ninguém olhou, teve aquele olhar para ele, né?
É esse olhar que nós temos que ter para as pessoas que estão ao nosso redor. Se eu não tenho nenhum problema, eu tenho que olhar para aquele que está do meu lado, né? Será que o meu irmão está bem? Será que o meu colega de trabalho está bem? Ele está meio estranho. Vou lá conversar com ele. Nós temos que ter essa percepção, né? Você está precisando de ajuda, meu irmão? Você está meio cabisbaixo, né? Você tem que ter nós temos que ter essa iniciativa, né? Então, voltando, né, à história, né? No dia do velório, né, do Mike, foi feita uma cesta, né, com vários cartões, e nesses cartões amarelos foram decorados com fitas amarelas, né? E dentro desses cartões tinha várias mensagens, né? E algumas das mensagens eram: se precisar, peça ajuda. Então essa iniciativa foi, né, primeiro um estupim, né, para que se criasse um movimento, né, tão importante de prevenção ao suicídio, né? E os cartões esses cartões, né, chegaram realmente às mãos das pessoas que precisavam de apoio, né? Então, em consequência disso, né, foi escolhido como símbolo da luta contra o suicídio o laço amarelo, né? Então, em 2003, né, o caso do Mike foi lá em 94, né, quando foi em 2003, né, a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, instituiu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E 12 anos depois, em 2015, né, a campanha Setembro Amarelo foi criada no Brasil, né, com esforço conjunto, né, do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, associando também a cor, né, e a data 10, né, dia 10, como todo mês voltado, né, para ações preventivas ao suicídio, né? Essa é a história do setembro, né, para quem não conhecia. Mas o mais importante disso tudo, né, é que nós devemos valorizar e muito a nossa vida, né? Nós não temos noção, né, do que foi necessário ser feito para que nós, né, estivéssemos aqui, né, para que nós que estamos aqui nesse momento, né, muita coisa foi feita, muitas pessoas trabalharam, né, Deus trabalhou e trabalha todos os dias para sustentar todos nós, né? Então cabe a nós, né? Então, se você estiver precisando de ajuda, meu irmão, se você conhecer alguém que está precisando de ajuda, ofereça ajuda a essa pessoa, né? Tem vários canais, como a gente falou, né? Tem o CVV, né? Tem o CAPS, tem o psicólogo, tem a igreja, tem a casa espírita, né? Tem de repente aquela pessoa ali que você conhece, que é uma pessoa bacana, legal, que dá bons conselhos, né? Também é válido. Mas não deixe de pedir ajuda, né? Porque você é muito importante para nós. Você é muito importante para Deus. Você é muito importante para os seus familiares, né? Para os seus amigos. Às vezes nós achamos que não, né? Mas nós somos muito importantes na vida de várias pessoas, né? Várias pessoas se preocupam com a gente, até às vezes sem transparecer muito, né? Mas elas se preocupam com a gente, né? Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos a todos vocês que ficaram aqui, né, conosco, nos ouvindo. Como sempre, nós
chamamos vocês para fazer uma prece, um Pai Nosso diferente ao final dos nossos estudos. Se você quiser colocar uma água aí num recipiente, num copo, né, para a gente pedir a Deus que coloque, os bons espíritos que coloquem, né, nessa água aí os remédios, né, que a gente precisa. Se você não estiver, né, no trânsito, dentro do carro, né, você pode fechar os seus olhos, né? Se estiver no local que possa fechar os seus olhos, tá bom? Se estiver no carro, não feche os olhos, não. Tá bom? A não ser que esteja parado, estacionado. Tá bom? Então vamos orar, meus irmãos. Pai nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Pai nosso, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso, que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere e naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, de fé e caridade, de luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa, Senhor, quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixe, Senhor, cair nas tentações dos erros, dos vícios e do egoísmo. E livra-me, Senhor, de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me, Senhor, de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, Senhor, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenho força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. E que assim seja, meus irmãos. Muitas bênçãos, muitas vitórias em suas vidas, né? Se vocês precisarem de ajuda, se vocês conhecerem alguém que precisa de ajuda, pode, né, encaminhar essa pessoa para a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, né? Nós podemos conversar com essa pessoa, nós podemos, né, bater um papo e quem sabe, né, mostrar a luz do fim do túnel, né? Quem sabe nós não podemos ajudar, né? Estamos disponíveis, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, que Jesus possa, né, estar juntinho de cada um de vocês todos os dias das suas vidas. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.